Senhoras e senhores, para uso da palavra, a senhora Maria Auxiliadora dos Santos, secretária nacional da Força Sindical. Presidente Lula, em seu nome, em nome da nossa ministra Cida, saúdo a todas as mulheres e todas as autoridades aqui presentes. Quero aqui dizer que hoje é um dia muito histórico para as trabalhadoras do nosso país. Porque, Lula, no seu governo foi apresentado um projeto em 2009, o 6653. Este projeto nós discutimos e criamos um Fórum das Mulheres Trabalhadoras deste país. E tentamos de todas as formas que este projeto fosse aprovado, mas não foi possível, porque nós apresentamos um projeto e foi tirando ao caminho de todos esses anos, tirando um pedaço deste projeto. E aí, Lula, hoje você está sancionando uma lei que é muito importante na vida de cada uma de nós trabalhadoras. Sabemos que nós ganhamos 30% a menos nos salários, é menor do que o dos homens. E tenho certeza que se implementar essa lei, o país será melhor a economia do nosso país. Eu hoje estou muito contente, Lula, porque eu também sou nordestina e vim de Pau de Arara igual a você, mas vim para uma cidade grande defender os menos favorecidos, que seriam os trabalhadores, Lula, e as mulheres. Por isso que hoje eu estou muito emocionada e agradecer aqui ao nosso senador Paulo Paim, que esteve nesta caminhada para que esse projeto fosse aprovado. Lula, você não sabe a alegria de cada uma dessas mulheres trabalhadoras que estão aqui, dirigentes sindicais e mulheres de todo o recanto desse país, do campo e da cidade. Quero dizer aqui, Lula, você vai nos ajudar para que seja implementada de verdade. Porque se você não estruturar o nosso Ministério do Trabalho, vou falar com o companheiro Marinho, que eu conheço todos, para que seja implementado, será uma lei, como é o ditado popular neste país, de que não cumpre a lei, é que lei que pega e que não pega. Mas vai pegar, minhas companheiras mulheres, porque está na mão das mulheres. E junto com homens e mulheres, o movimento sindical, nós vamos estar fazendo cumprir essa lei. Viva as mulheres brasileiras! Viva a mulher do campo e da cidade! Viva o Brasil! Viva todos nós que estamos aqui. Obrigado. Neste momento, fará uso da palavra a senhora Alexandra Segantin, CEO do Grupo Mulheres do Brasil. Boa tarde a todas. Boa tarde, presidente. Boa tarde, ministras. Que lindo ver todas repletas aí, uma bancada só de mulheres. Boa tarde, ministros que também estão presentes, e a todas e todos que estão aqui. O Grupo Mulheres do Brasil, ele nasceu aqui em Brasília, pela Luísa Helena Trajano, que foi convidada pela Dilma Rousseff para falar sobre empreendedorismo feminino.
Ela pediu para trazer algumas mulheres que também empreendedoras. Ela trouxe grandes empreendedoras, médias, pequenas, e também aquelas empreendedoras invisibilizadas das comunidades. E assim, antes da reunião com a presidente Dilma, que seria pela manhã, ela conversou com essas mulheres, elas falaram, por que a gente tem que ter uma pauta só, uma pauta feminina? Nós temos que falar sobre todos os assuntos. A participação das mulheres na política, em todas as esferas de poder, é essencial para a construção e uma transformação de país. E foi assim que nasceu o grupo. Hoje, somos 117 mil mulheres do Brasil em todo o país, em todas as regiões, nos 5 continentes, que é o maior grupo suprapartidário pensando políticas e trabalhando para políticas públicas para transformações sociais, com igualdade, justiça social e diversidade. Hoje é um dia muito importante, o grupo faz 10 anos. Nesse ano, e está aqui, vendo a sanção presidencial de uma lei tão importante, que já estava prevista, uma equidade que já estava prevista na CLT, que já estava prevista na Constituição Federal, e mesmo assim não se aplicou, a gente não viu na prática. Mas as medidas agora são justas, tá? São duras, com multas expressivas, com transparência, então não tem como não pegar. Já pegou, porque vai ter fiscalização, e aí a gente consegue falar sobre, não vai resolver todos os problemas, mas é um passo muito importante de uma luta que já é reconhecida por homens e mulheres. Nós temos as mesmas competências e precisamos ganhar igual nas mesmas competências. E para quem critica e acha que pode ser um desserviço assim, para as mulheres que vão ser menos empregadas por conta de uma legislação como essa, isso me faz lembrar também de quando os empregados domésticos passaram já tardiamente a ter os direitos trabalhistas e todo mundo falava que então não ia ter mais emprego. E a gente vê hoje uma lei sedimentada legalmente, socialmente e com uma justiça social efetiva. Então, mulheres, estamos juntas para transformar. Muito obrigada. Com a palavra, a senhora Agna Alves Cruz, atleta. Boa tarde, boa tarde. Pessoal, eu acho que estão pedindo para sentar, que tem pessoas com deficiência lá atrás que não estão conseguindo ver o palco. Quem puder sentar, estiver na cadeira. Boa tarde, presidente Lula. Que orgulho, que prazer estar aqui. Boa tarde, nossa querida primeira-dama. Eu não tenho palavras para dizer o quanto para mim é importante estar no meio de vocês, essas mulheres tão importantes. Presidente, quando eu recebi o convite do nosso querido Diogo, eu tinha preparado de sexta-feira até hoje todo um discurso. Só que quando eu vi todo esse movimento aqui, caiu meio que por terra, sabe? Eu vou falar como você sempre fala, com a voz do coração. Meu nome é Agna Alves da Cruz. Sou de Camaquã, Bahia. Eu vim para Brasília há 10 anos atrás, através do Sara Kubitschek, para fazer um tratamento na rede pública do Sara, na rede do Sara. Que eu sofri um derrame na medula de causa desconhecida e fiquei tetraplégica. Eu era uma mulher de 29 anos, nunca tinha tido nenhum tipo de doença, fumado, bebido, sempre gostei do esporte. O esporte sempre foi minha prioridade. E me encontrei numa cadeira de roda, com filho de 9 anos de idade. Sofri todo tipo de violência patrimonial, porque o marido nessa hora vai embora, né, gente? Abandono de família, de marido. Quando eu cheguei no Sara, eu conheci uma pessoa que falou para mim, Agna, a maneira mais fácil de você ter algum tipo de renda será o BPC ou o Bolsa Atleta. Eu falei, existe esporte para pessoa com deficiência? Eu fiquei louca, porque, gente, não parece. Mas eu só pude ver esse mundo da pessoa com deficiência depois da minha lesão na medula.
E hoje, todos os dias eu perguntava a Deus, chorava de 2016 até 2020. Meu Deus, por quê? Todo dia eu perguntava, por quê? Foi quando, em 2020, em plena pandemia, montamos um coletivo de mulheres com deficiência na Ceilândia. Eu acho que quem é daqui conhece, que é uma periferia de Brasília, onde mulheres com deficiência iam buscar uma cesta básica. Que a minha casa, de tão difícil que ficou o Brasil, né, durante o período negro, de 2018 até 2020, a gente ficou sem ter buscar cesta básica. A minha casa virou um CRAS voluntário. Colhemos e levamos cesta básica para todo mundo. Tinha uma única cesta básica, presidente Lula. Uma mulher me ligou, 9h da noite, Agna, eu preciso buscar uma cesta básica, ainda tem. Ela vinha de outra periferia da estrutural. Eu falei, mulher, tem uma única cesta básica aqui. Eu estou indo aí com a minha filha buscar essa cesta básica. Só que eu não imaginei, era em plena pandemia, transporte público daquele jeito, eu não imaginei que essa mulher também tinha uma filha com deficiência, viu, presidente Lula? Essa mulher tinha uma filha com deficiência e foi de transporte público buscar essa cesta básica. Eu nunca entendi, naquele dia eu entendi o que é o caminho. Quando Deus fala, eu sou o caminho, Ele não fala que vai ser fácil nem que é a chegada, Ele é um caminho. Só naquele momento eu entendi o caminhar até chegar aqui. E é com muito orgulho que hoje eu falo, eu sustentei os meus filhos, Tainá e Rodrigo, com o Bolsa Atleta. A sanção dessa lei, gente, é tão importante para nós, mulheres com deficiência, que só aqui temos a esperança. Só com a lei funcionando, só com as pessoas cobrando com que a lei funcione, né? Passar informação, viu, presidente Lula, que tem gente que não chega a informação até lá, de que ela tem direito a um Bolsa Atleta, de que ela tem direito a um BPC. Então, presidente Lula, é assim, como atleta, ainda sou bolsista, ainda pago o meu aluguel com o Bolsa Atleta, a importância e mostrar para todo mundo o que a minha vida, o que pode capacitar a minha vida, a minha representação para outras pessoas. Eu vi aqui, tem um monte de gente aqui, assim, pessoas selecionadas, presidente Lula, mas pessoas que com certeza impactam a vida de outras pessoas. Eu entendi que o meu caminhar é impactar na vida de outro. E que cada um saia daqui com a consciência que estamos aqui, impactando na vida de outra pessoa. Eu pude impactar na vida daquela mulher com uma cesta básica, uma simples cesta básica. E poder estar aqui falando em nome de mulheres negras com deficiência do Brasil, esse foi o caminho, esse é o meu caminhar. E a resposta eu já tenho, Deus me deu, foi essa, o caminhar. Com a palavra, o senhor José Alberto Simonetti, presidente do Conselho Federal da OAB. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Gostaria, com a permissão de todos e de todas, cumprimentar todos os presentes, todas as autoridades presentes, nas pessoas do líder da nação brasileira, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a senhora Janja Lula da Silva, a senhora Cida Gonçalves, ministra das Mulheres, e o nosso vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin. Trago, senhor presidente, a esta cerimônia o cumprimento de mais de 1.300.000 advogados e advogadas brasileiras. E é com imensa satisfação que me dirijo a todos os senhores e a todas as senhoras hoje,
neste momento simbólico, em que celebramos a sanção presidencial de 3 projetos de lei que representam avanços significativos em nossa sociedade e no âmbito da advocacia. São conquistas que reforçam o nosso compromisso com a igualdade, com a justiça e a defesa dos direitos fundamentais. O PL 1084 traz consigo uma garantia importante às atletas gestantes ou puérperas, no âmbito da Bolsa Atleta, reconhecendo a maternidade como um direito inalienável. E essa nova legislação assegura que as mulheres que se dedicam ao esporte possam vivenciar a maternidade plenamente, sem prejuízos à sua carreira ou a seu sustento. O segundo projeto de lei, o PL 1085 de 2023, é um marco na luta pela igualdade salarial e remuneratória entre mulheres e homens no exercício de suas funções. A disparidade salarial de gênero é uma realidade injusta e inaceitável em pleno século XXI. Portanto, essa conquista não é apenas uma vitória para as mulheres, mas para toda a sociedade, que se fortalece quando todos e todas têm igualdade de oportunidades e tratamento digno. Por fim, tenho a especial satisfação e honra em testemunhar a consagração do PL 1852 de 2023, que, ao alterar o artigo 34 da Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da Advocacia e da OAB, classifica o assédio moral, o assédio sexual e outras formas de discriminação como infração ético-disciplinar. Esse PL teve origem no Conselho Pleno da OAB Nacional, que em março deste ano aprovou a proposta por unanimidade. Contamos, em especial, com o protagonismo da Comissão Nacional da Mulher Advogada, aqui representada e presidida pela presidente, conselheira federal Cristiane Damasceno, e com o generoso acolhimento e proposição da deputada Laura Carneiro, do Rio de Janeiro, em nome da qual cumprimento e agradeço todos os parlamentares e todas as parlamentares do Brasil, que também, de forma unânime, aprovaram esse importante projeto para a advocacia. Ao incluir como infração ética disciplinar o assédio moral, o assédio sexual e a discriminação no âmbito da nossa instituição, reforçamos o nosso compromisso com a ética, a integridade e o respeito. Essa medida demonstra o nosso empenho em criar um ambiente seguro e saudável para todos os advogados e advogadas, além de promover uma atuação mais ética e justa em prol da sociedade como um todo. Ao mesmo tempo em que celebramos essas vitórias, reconhecemos que há ainda muito a fazer. A Ordem dos Advogados do Brasil permanecerá atuante, defendendo os princípios da igualdade, da justiça social e do respeito aos direitos humanos em todas as instâncias. Por fim, gostaria de agradecer e destacar a atuação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Pois na sanção desses importantes projetos de lei, presidente, sua liderança e comprometimento com a igualdade, a justiça e a defesa dos direitos das mulheres merecem o nosso reconhecimento e gratidão. Reitero meus agradecimentos a todos e todas que contribuíram para tornar esses projetos de lei uma realidade. Que essas conquistas sejam apenas o começo de uma jornada rumo a uma sociedade muito mais justa, igualitária para todos. Contem com a OAB, todo o Brasil. Muito obrigado e uma boa tarde. Neste momento será exibido o vídeo institucional. Então, a lei, ela vem atualizar uma legislação que já existia, mas que não era suficiente para garantir a igualdade salarial entre homens e mulheres. O mais importante da lei é a questão da obrigatoriedade. Quando nós fizemos essa lei agora, nós fizemos questão de colocar a palavra obrigatoriedade de cumprir a lei, para que definitivamente ninguém ganhe menos apenas pelo fato de ser mulher.
Se eu sou capacitada na área de trabalho, sou formada, fiz um curso, igualmente a um homem, por que não receber um salário igual ao dele? Por que a diferença? Por que a discriminação? E ele também garante os outros mecanismos para que essa obrigatoriedade seja cumprida, né? Então, a questão dos relatórios que as empresas têm que cumprir, as multas caso não cumpra essa regulamentação, né? Então, de fato, eu acho que a legislação vem para garantir que aquele artigo que existia lá há décadas na CLT, de fato, saia do papel. Porque a gente não está falando só de salário, a gente está falando também de oportunidades e em momentos em que a mulher é discriminada. Porque agora vai facilitar, né, que as mulheres tenham direito aos seus espaços merecidos. Como é que os cargos, as promoções são distribuídas? Em geral, os empregadores acabam dando mais promoções para os homens do que para as mulheres. Cargos de gerência, direção, de coordenação, que têm maiores salários, acabam indo para os homens, né? Mesmo as mulheres tendo competências e qualificação igual ou superior às dos homens. Já vivenciei isso, de ter, vamos dizer assim, habilidades, né, que se diz, habilidades, meritocracia, competência para ocupar o cargo, mas fui preterida e fiquei numa posição inferior, ainda que fizesse todos os trabalhos, as obrigações, né? Para as mulheres é importante ter um governo que retoma as políticas públicas de promoção da autonomia financeira das mulheres, que retoma políticas de acesso e permanência no mercado de trabalho de forma igualitária. Deveremos ser respeitadas no mundo do trabalho. A política de trabalho igual, pagamento igual, pode adicionar 0,2 ponto percentual à taxa de crescimento anual do PIB brasileiro. A luta é diária, a luta não para, a luta é diária, né? E juntas estaremos sempre buscando, né, mudar esse quadro. A lei em si é importante, mas o fato de você perceber que essa discussão está posta para a sociedade e a lei é resultado dessa luta e dessa discussão das mulheres. Senhoras e senhores, com a palavra a ministra de Estado do Esporte, Ana Moser. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, presidente Lula. Boa tarde, Janja. Queria nominar as ministras presentes aqui hoje, ministra Daniela Carneiro, ministra Anísia Trindade, ministra Nelly Franco, ministra Simone Tebet, ministra Esther Dweck, ministra Cida Gonçalves, quem não anotei que chegou depois, ministra Margarete Menezes, ministra Marina Silva, e a Sônia, ministra Sonia Guajajara, e saudar em nome de vocês todas as autoridades presentes. Como foi tão falado já aqui, é um momento de alinhamento e de fortalecimento da figura da mulher em todos os setores. E questões que realmente só seriam possíveis, presidente Lula, com a sua iniciativa de colocar tantas mulheres nessas posições de gestão, de poder, para que assim o olhar feminino fosse efetivamente colocado nesses lugares e gerarem, como estão gerando já nesses primeiros 6 meses de governo, medidas tão importantes para equilibrar, né, questões desequilibradas, né, na nossa sociedade. Uma delas na Bolsa Atleta. A Bolsa Atleta é uma política de 2004, sancionada regulamentada em 2005. Então, seu primeiro governo. Só esse ano são 8.292 atletas contemplados, 3.623 mulheres, quase metade dos atletas contemplados são mulheres. E até hoje, a questão da gravidez das atletas mães eram totalmente invisibilizados, não eram levados em consideração. A Bolsa Atleta ela é dada aos atletas de acordo com os resultados na competição do ano anterior. Então, se a mulher estava grávida e estava no período de gestação e nova mãe, esses resultados não existiam. Então, como é que faria, né? Era no jeitinho, na conversa, quando era possível, ou efetivamente a atleta perdia
1, 2, 3 anos da carreira, ou seja, é um direito efetivamente não respeitado. O atleta não cogita, no normal, ser mãe, porque isso é realmente um risco à sua carreira. Então, essa medida ela é tão óbvia, né, mas só pôde ser possível mesmo no seu governo, presidente Lula. Então, agradeço à equipe do Ministério do Esporte e a todos os ministérios que tornaram isso possível, né? Então, só para complementar, a Bolsa Atleta ela é dada em várias categorias, né, desde atleta de base, estudantil, nacional, internacional, olímpico, paralímpico e categoria pódio. Então, é efetivamente uma grande política, a maior política de apoio, a maior política mundial de apoio individual aos atletas, e agora totalmente equilibrada, né, com a questão da mulher e da mãe. Então, mais uma vez agradeço e é um grande presente aí para o esporte brasileiro. Muito obrigado. Neste momento, fará uso da palavra o ministro de Estado do Trabalho, Luiz Marinho. Boa tarde. Boa tarde, gente. Cumprimentar todas as companheiras, companheiros. Prazer enorme. Cumprimento de maneira especial todas as lideranças femininas aqui nesse plenário, as gestoras, a nossa militância feminina, amigas. Cumprimentar o presidente Lula e a companheira Janja. Prazer enorme estar aqui numa tarde especial. Vice-presidente Alckmin, nosso presidente da OAB, Simonetti, de maneira especial cumprimentar a ministra Cida Gonçalves, ministra das Mulheres. Vou deixar os canais de denúncia para você, combinado? Mas as denúncias feitas e o resto você deixa com a nossa turma lá, tá bom? Comentar a Anísia Trindade, grande ministra, que ontem fez a abertura da 17ª Conferência Nacional da Saúde. Muita gente, parabéns, ministra. Comentar a querida ministra Sônia Guajajara, grande ministra Ana Moser, até no tamanho, na estatura, né? Ministra Aniele Franco, Simone Tebet, nossa grande ministra Simone Tebet, grande ministra da Cultura, Margarete Menezes, prazer enorme. A Fernanda, nossa ministra interina do Desenvolvimento Agrário, ministra do Turismo Daniela Carneiro, ministra Esther Dueck, ministra Marina Silva. Comentar também a presidente da Caixa, Rita Serrano, nossa atleta Agna Alves, Alexandra, nossa CEO do Grupo Mulheres do Brasil, e a Maria Auxiliadora dos Santos, que representando as trabalhadoras. Saiba que a lei vai pegar, porque nós vamos fazer questão de jogar pesado nela. Comentar os colegas ministros aqui também presentes, os colegas, os companheiros, companheiras do parlamento, nossas deputadas, deputados, nossos senadores e senadoras, agradecer todo o empenho. Foi ali, né, um debate, né, Cida, muito importante no parlamento. Agradecer, portanto, todos os nossos parlamentares que ajudaram muito para que esta lei passasse, a lei da igualdade salarial entre homens e mulheres e homens na mesma função. Quero dizer a vocês que é muito importante esse processo, porque a Constituição já fala disso, várias leis já falam disso. Mas o presidente Lula, ao determinar que pensássemos uma nova lei, que ela trouxesse a clareza e objetividade da obrigatoriedade. O presidente Lula tem frisado bastante isso, com muita clareza. E nós, ao pensarmos conjuntamente esta lei, mas pensar nas condições para que a lei pegue, como a Maria Auxiliadora falou aqui. Quero aqui chamar a atenção
dos nossos colegas empreendedores, empreendedoras, o empresariado brasileiro. Busque fazer com que nós não tenhamos que caminhar para um processo de autuação, porque as condições para autuação, elas estão dadas. Nós usaremos a inteligência artificial, nós usaremos a fiscalização in loco quando preciso. Até por essa razão, presidente Lula, sob a liderança do presidente Lula e coordenação da ministra Esther Dweck, nós vamos fazer um concurso para 900 novos auditores e auditoras. E nesse concurso, presidente Lula, eu determinei que, além das cotas obrigatórias, criássemos mais 2 cotas. Então, tem a cota PCD, das pessoas com deficiência, que é obrigatoriedade de 5%. Determinei que fizesse uma cota de 6% para essas 900 vagas. E criei uma cota de 2% para pessoas trans, e uma outra cota, que também não é obrigatório, para o nosso povo indígena e nosso povo quilombola. E a cota do nosso povo negro, que a obrigatoriedade é de 20%, será de 45%. Daqui a pouco a Janja vai me perguntar, e a cota das mulheres, você não botou? Eu tinha pensado em botar 50% homem, 50% mulher, viu, Flávio Dino? Mas aí fui alertado, você vai prejudicar as mulheres, porque as mulheres estão mais preparadas e os concursos elas têm ultrapassado os 50%. Essa é a razão de não ter feito a cota feminina para esse concurso. Então, queria trazer essa notícia. Lembrar, presidente, que nesses 6 meses de governo, o presidente assinou para encaminhar para a ratificação do nosso parlamento várias convenções da OIT. Tudo alinhado com esse debate em relação às condições de trabalho, melhoria do trabalho decente, a condição do trabalho decente, o controle de um processo de eficiência na fiscalização. Encaminhou a Convenção 156, que trata da oportunidade de tratamento, ou seja, quem tem alguma pessoa que necessita de cuidado, a obrigação não é só da mulher, é do homem, é da família. A Convenção 190, que trata da violência e assédio no mundo do trabalho, violência contra a mulher. Da mesma forma, a Convenção 129, que trata da inspeção na agricultura. A Convenção, o Protocolo 29, que trata do trabalho forçado na agricultura. A Convenção 187, que trata da segurança e saúde no mundo do trabalho. Portanto, nós estamos buscando, primeiro, atualizar a nossa legislação. Segundo, criar as condições para que os sindicatos brasileiros voltem a ter a condição de fiscalizar, de homologar, de representar. Para isso é preciso recuperar a condição de representatividade, estamos trabalhando isso também. Estamos trabalhando para criar condições de ter respeito a todas as trabalhadoras em todos os ambientes de trabalho. E, portanto, também nos aplicativos, trabalhadores de aplicativos e plataformas. E aí é um trabalho de conjunto de governo, vários ministérios participando, é um trabalho conjunto. Aqui não tem trabalho desse ou daquele ministério. O presidente Lula, sob o comando, sob a liderança do presidente Lula, nós trabalhamos de forma transversal todos os temas, né, Wellington Dias, para que a gente possa fazer valer e, acima de tudo, buscar representar e buscar respeitar cada trabalhador, mas em especial cada trabalhadora, a nossa juventude e todo o nosso povo brasileiro. Então, queria com isso agradecer, Cida, a oportunidade de trabalharmos juntos mais nesse projeto, entre tantos outros. E saiba que nós estaremos juntos. Eu não vou falar dos canais de denúncia, porque a Cida pediu para fazer isso, então eu deixei tudo com ela direitinho.
Mas conte conosco nesse processo, conte com o governo Lula, conte com o Ministério do Trabalho e Emprego para fazer a lei valer e valer de verdade. Um abraço forte, parabéns, parabéns pela luta das mulheres. Saiba que tudo é conquista, portanto, se alguém descumprir, denuncie. Vamos continuar aqui na luta, nós chegaremos lá. Abraço. Senhoras e senhores, com a palavra a ministra de Estado das Mulheres, Cida Gonçalves. Boa tarde. Eu confesso, presidente, antes de falar da nominata, eu vou falar da emoção, porque todas essas mulheres estavam prontas para ir para o palácio. E em 24 horas a gente teve que dizer, não vai ser mais no palácio, né? Vai ser na base aérea. E confesso que eu achei que a gente ia ser só meia dúzia. E, gente, obrigada. Eu acho que nós estamos aqui. Isso mostra, presidente, que as mulheres continuam fiéis ao Senhor. Que as mulheres vão, se o senhor tiver qualquer problema, qualquer coisa, nos procure, que nós estaremos lá para ajudar a manter esse governo. Então, assim, eu acho que essa é a maior prova de carinho, de amor e de dizer que nós vamos ajudar a derrubar o juro de 13% desse país. Bom, eu queria fazer o pronunciamento oficial agora, cumprimentar o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, minha companheira de militância, de história, Janja da Silva, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, as ministras de Estado, e aqui eu quero citar todas, Ana Moser, minha parceira, Margarete Menezes, Nízia, que está dando um espetáculo na Conferência Nacional de Saúde, a Simone Tebet, nossa companheira, Nossa. Gente, o presidente está mostrando aqui que 70% da seleção brasileira que vai disputar a Copa e vão ser campeãs, recebe a Bolsa Atleta. E é por isso que esse programa vai dar certo. É por isso. E eu tenho certeza, presidente, que essas mulheres voltam campeã e que nós vamos sediar a Copa Feminina de Futebol aqui nesse país, porque nós, mulheres, merecemos. E, aliás, eu queria dizer, o presidente me desafiou sábado, lá no estádio, quando a gente foi cumprimentar, que nós, mulheres, temos que ir para dentro do estádio acompanhar os jogos de futebol. Então, está aqui a convocação oficial. Vamos lá prestigiar as nossas mulheres e mostrar que quando nós vamos para o estádio, não vai ter violência. Que quando as mulheres vão para o estádio torcer, a relação é outra, né? Então, vamos lá. A minha companheira Esther, minha companheira Marina, minha querida Marina Silva, a Daniela, a grande ministra do Turismo, que tem sido muito forte, mudado a cara do turismo no Brasil, a Aniele Franco, minha grande parceira, Sônia Guajajara, a Fernanda, a substituta lá do MDA, nossa ministra interina, Maria Rita, nossa companheira dos bancos, e queria dizer que a do Banco do Brasil não está aqui porque ela está numa viagem para o exterior.
minha ex-ministra das Mulheres, Irine Lopes, obrigada pela presença. As relatoras do PL 1085, a deputada Jaque Rocha, obrigada, Jaque. As senadoras Tereza Leitão e Zenaide Maia. O nosso ministro do Trabalho, Luiz Marinho. O presidente do Conselho Federal da OAB, José Alberto Simonetti. Presidente da vice-coordenadora cooperativa do Banco do Brasil, Ana Cristina Rosa. A companheira, né, do grupo Mulheres do Brasil, Alessandra Segantin. Nós falamos com a Luísa Trajano para ela estar aqui, não podia, né, nos mandou uma representante. A secretária nacional da Força Sindical, Maria Auxiliadora dos Santos. E a nossa atleta, Agna Silva. Eu queria dizer, e quero iniciar minha fala agradecendo a todas as trabalhadoras, e em especial as sindicalizadas, que lutam há mais de 8 décadas pela igualdade salarial e outros direitos no mundo do trabalho. Agradeço ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, por ter dado importância a essa pauta e se envolvido diretamente nesse processo, indignando-se sempre em seus discursos com as injustiças da desigualdade. A toda a equipe do Ministério das Mulheres, especialmente a secretária executiva, Maria Helena Guarese, e a secretária de Autonomia Econômica e Política de Cuidados, Rosane Silva. Faço um agradecimento especial às nossas relatoras, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, que se engajaram nesta luta com toda a força que puderam, e sem elas, essa lei não existiria hoje. Então, nosso muito obrigado. Um agradecimento especial aos líderes do Congresso, os deputados José Guimarães, deputado Zeca Dirceu e ao senador Jacques Wagner, além dos senadores Humberto Costa e Paulo Paim, pelo desenvolvimento e passar a defesa das comissões, que fizeram um grande esforço para que esse projeto tivesse uma rápida tramitação, não perdesse a urgência e, finalmente, que fosse aprovado. Também aos presidentes das 3 comissões pelas quais passaram o projeto do Senado. Eu quero agradecer com muito carinho a toda a bancada feminina, que sempre foi e segue sendo imprescindível para o avanço dos direitos da mulher nesse país. A toda a assessoria do Congresso que se envolveu para tornar isso possível. E agradeço às ministras e os ministros aqui presentes pela contribuição e pela parceria. Nós, mulheres, presidente Lula, nós aguardamos por esses dias há pelo menos 80 anos. A obrigatoriedade do salário igual para trabalho igual entre mulheres e homens existe desde 1943 no Brasil, com a implementação da CLT, consolidação das leis do trabalho. Desde então, houve pouquíssimo avanço nesse sentido. Em plena segunda década do século XXI, a mulher ainda recebe, em média, 22% a menos do que o homem, e as mulheres negras recebem menos da metade do salário dos homens brancos. As estatísticas demonstram que mulheres com formação profissional e tempo de trabalho equivalente no mesmo setor e região têm salários desiguais. Essa realidade precisa mudar, e ela muda a partir de hoje. Neste 3 de julho de 2023, a sociedade brasileira dá um grande passo para a tão desejada e necessária igualdade entre homens e mulheres no mundo do trabalho.
Os estudos já comprovam que a igualdade salarial impulsiona a economia e melhora o PIB. E que quando as mulheres têm mais dinheiro, também circula mais dinheiro, considerando aqui o importante fato de que elas são maioria entre as chefes de família nesse país. Mas além da economia, a igualdade traz dignidade e reconhecimento às mulheres como trabalhadoras, produtoras de bens e de conhecimento. Traz ainda esperança para as nossas meninas, futuras trabalhadoras, de ter um emprego livre de discriminação. A igualdade de oportunidade permite que as mulheres façam escolhas melhores para elas mesmas, para suas famílias e para suas comunidades. Por isso, esperamos que a lei promova não apenas ganhos econômicos, mas principalmente uma mudança de cultura e comportamento no Brasil. E é nesse sentido que o governo federal tem trabalhado de forma ampla sobre esse tema, se debruçando sobre o conjunto de ações para garantir o acesso e a permanência das mulheres no mundo do trabalho com igualdade e dignidade. Porque para mudar a cultura de um país, é preciso ir além da legislação. As mulheres dedicam o dobro das horas dos homens por semana às funções do trabalho doméstico e do cuidado, com os filhos, com os idosos e com as pessoas doentes. Pela primeira vez, um governo mergulha nesse tema no Brasil e trabalha para elaborar uma política nacional de cuidados em atuação conjunta com 20 instituições governamentais, além da sociedade civil. Outras ações estão voltadas a enfrentar o assédio sexual no mundo do trabalho, como campanhas de conscientização, além de um grupo de trabalho para coibir essa prática dentro da administração pública federal. Iniciativas para promover a diversidade no ambiente público, como um percentual obrigatório dedicado para contratações de mulheres em situação de violência e pessoas negras, contribui para a promoção da igualdade. É muito importante citar mais 2 leis sancionadas aqui hoje pelo presidente Lula, também no sentido de garantir a igualdade entre homens e mulheres no mundo do trabalho. A lei que altera o programa Bolsa Atleta do Ministério dos Esportes para ampliar direitos e garantia a esportistas gestantes ou mães de recém-nascidos. E a lei que altera o Estatuto da Advocacia e as Ordens dos Advogados do Brasil, a OAB, para incluir o assédio moral, assédio sexual e discriminações como infrações ético-disciplinares. É verdade que a desigualdade salarial entre mulheres e homens é um desafio mundial, mas o Brasil está entre os piores países colocados e este cenário deverá ser modificado. A lei traz uma grande inovação, o relatório de transparência, que, por um lado, torna mais eficaz o processo de fiscalização e, por outro, leva informações necessárias às trabalhadoras sobre as remunerações. A Lei de Igualdade Salarial e Critérios Remuneratórios é fruto da histórica luta das mulheres, em especial das trabalhadoras que atuam no movimento sindical. E todas nós sabemos o que enfrentamos para chegar até aqui. A cada luta por direitos, sempre ouvimos que haveria algum tipo de retaliação social e econômica. Foi assim com a licença maternidade, quando nos disseram que as empresas deixariam de contratar as mulheres. E não foi diferente com o projeto de lei da igualdade salarial, quando ouvi exatamente o mesmo argumentos, tantas décadas depois. Gostaria de citar algumas coisas que não são aceitáveis em um país democrático. Não aceitável que em 2023 alguém seja contra a igualdade salarial. Não é aceitável que haja diferença de oportunidade de gênero e raça e classe no nosso país. Não é aceitável a misoginia e o ódio contra as mulheres no Brasil. Finalizo essa minha fala lembrando que, apenas 4 meses depois do 8 de março, quando este projeto de lei foi anunciado ao Congresso,
E com apenas 6 meses de governo, essa grande política prometida pelo presidente Lula durante a campanha está sendo entregue na sociedade. Afinal, este é um governo que respeita todas as mulheres. A igualdade é um direito fundamental e universal. A igualdade é uma necessidade e uma urgência. É com a igualdade que criaremos condições para que todas as pessoas possam estar em todos os espaços onde elas quiserem estar. Essa é uma conquista de toda a sociedade, mas especialmente das mulheres brasileiras, das trabalhadoras brasileiras. E quero aqui encerrar dizendo que essa não é uma lei se vai pegar ou não vai pegar. Ela já pegou, porque ela foi aprovada no maior tempo recorde desse país. Já pegou porque nós estamos aqui e já pegou, porque nós não vamos deixar que ela efetivamente não aconteça nesse país. E, por fim, quero dizer onde que nós podemos denunciar a questão da discriminação. No site citi.trabalho.gov.br. No Disque... Denúncia.citi, citi com S também, .trabalho.gov.br. No Disque 100, no Disque 180 e no Disque 158. Muito obrigada e viva as mulheres brasileiras! Neste momento, o senhor presidente da República sanciona o projeto de lei número 1085 de 2023, que dispõe sobre a igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens e altera a consolidação das leis do trabalho, acompanhado da ministra de Estado das Mulheres, Cida Gonçalves, do ministro de Estado do Trabalho, Luiz Marinho, da senadora Tereza Leitão, da senadora Zenaide Maia, da deputada Jaque Rocha. Neste momento, o senhor presidente da República sanciona o projeto de lei número 1852 de 2023, que altera o Estatuto da Advocacia para incluir o assédio moral, o assédio sexual e a discriminação entre as infrações ético-disciplinares no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil, acompanhado de ministra de Estado das Mulheres, Cida Gonçalves, da deputada Laura Carneiro e da deputada Maria Arraes.
O senhor presidente da República sanciona o projeto de lei 1084 de 2023, que garante às atletas gestantes ou puérperas, no âmbito da Bolsa Atleta, o respeito à maternidade e aos direitos que as protegem, acompanhado da ministra de Estado do Esporte, Ana Moser, e da senadora Leila Barros. Senhoras e senhores, com a palavra o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Gente, vamos lá, por favor. Senhoras e senhores, por gentileza, solicitamos a todos que tomem seus lugares para que demos continuidade à cerimônia. Senhoras e senhores, por gentileza, tomem seus lugares. Primeiro, uma explicação para vocês. O fato de ter transferido do Palácio do Planalto para cá é porque eu estou vindo da Bahia, onde nós fomos anunciar a retomada da ferrovia leste-oeste da Bahia. E daqui eu vou para Porto Iguaçu, na Argentina. Eu não vou nem em casa e por isso eu não tinha tempo de ir no palácio. Eu resolvi transferir para cá. Eu peço desculpas a vocês pelo transtorno, mas era uma necessidade de tempo, porque daqui mesmo eu parto. Vocês perceberam que eu estou com a calça de uma cor, o paletó de outra, estou sem gravata, não estou com um sapato apropriado.
mas eu tinha que fazer esse ato aqui com vocês. A segunda coisa, para esclarecimento ainda, é que a companheira que falou pela força sindical, ela falou não pela força sindical, ela falou por unanimidade aprovada pelo Fórum Nacional de Mulheres das Centrais Sindicais, para fazer justiça. A terceira coisa é que, na verdade, Cida, eu não deveria falar, porque eu acho que a imprensa deveria ficar atenta ao discurso que você fez, ao discurso que a Ana Moser fez e ao discurso que o nosso presidente da OAB fez. Porque são os três companheiros, duas companheiras e um companheiro, que apresentaram um projeto de lei, e se eu falar aqui e escorregar numa palavra, a manchete poderá não ser o assunto que nós queremos tratar aqui. Eu só queria dizer, Cida, com você presente aqui, vem aqui para você sair na foto, que é o seguinte: não existe essa de lei pegar e lei não pegar. O Brasil tinha um senador muito famoso, um homem que inicialmente era da democracia cristã, depois ajudou a fundar o PSDB, foi governador de São Paulo, o senador Franco Montoro. Na campanha política que ele fazia nos anos 70 e nos anos 74, ele começava para criticar o governo dizendo: no Brasil tem lei que pega e tem lei que não pega. Então eu quero apenas fazer um reparo na frase do ex-governador, do saudoso senador Franco Montoro. Na verdade, tem governo que faz cumprir a lei e tem governo que não faz cumprir a lei. E o nosso governo vai fazer cumprir a lei, porque nós temos fiscalização, porque nós temos o Ministério do Trabalho, porque nós temos o Ministério da Mulher, porque nós temos o Ministério Público do Trabalho, e tudo isso tem que funcionar em benefício do cumprimento da lei. Essa é uma coisa importante. E essa lei, Cida, eu acho que nós ainda vamos ter problema. Porque o problema não é lei que pega ou lei que não pega. É que a gente pode ter empresário que cumpra e empresário que não cumpra. E nesse governo, o empresário que não cumpra vai ter que enfrentar a legislação brasileira, vai ter que enfrentar a lei. A segunda coisa importante, Cida, é a lei, sabe, a Bolsa Atleta para a mulher que tem um filho. É muito engraçado a questão da desigualdade. Eu acho que a gente só vai acabar com a desigualdade o dia que o ser humano adquirir o direito de se indignar. Porque é a nossa indignação que pode colocar preocupação nas pessoas que legislam, que governam, que julgam. Porque, veja, se um atleta machuca um joelho, ele pode ficar até 1 ano e meio, sabe, afastado do futebol, recebendo salário. E ninguém reclama. Ora, por que que uma mulher que vai ter um filho, ela não pode ficar afastada, porque ter um filho é certamente muito mais nobre do que a lesão de um joelho. E essa mulher, essa atleta, precisa ser respeitada. E nós, todos nós, precisamos adquirir a capacidade de nos indignarmos. Não é normal a desigualdade nesse país. Não é igualdade que o Getúlio Vargas, em 1943, a aprovar a CLT, ele já colocou o princípio da igualdade salarial, vem se usando de pretexto, de subterfúgio jurídico, de interpretação jurídica, para não cumprir desde 1943. Então é importante que vocês saibam que para essa lei ser cumprida,
a gente vai ter que jogar muito duro. Hoje a internet, vocês podem denunciar, os empresários vão ter que fazer relatório, eles vão ter que se explicar publicamente, eles vão ter que se explicar para os seus clientes que vai comprar uma roupa e vai querer saber se aquela loja está tratando igual, se está vendendo um sapato, se está vendendo um carro. Então nós temos muita responsabilidade. Outra coisa é o projeto de lei da OAB. Parabéns, presidente, porque eu acho que a questão do assédio é uma coisa muito mais séria do que a gente pensa. O dia que todo mundo tiver condições de denunciar a forma de assédio a que as mulheres são submetidas, a gente vai descobrir que a gente está vivendo uma situação de anormalidade. Porque eu não vou dizer outra coisa, mas é falta de vergonha, é falta de respeito, é falta de caráter alguém praticar assédio. Então, essa posição da OAB, de dentro da OAB começar a moralizar, é uma coisa extraordinária. Eu não sei quando acontece, mas eu fico imaginando quantas meninas estagiárias sofrem assédio nos grandes escritórios de advogados desse país. Não sei, não posso dizer porque não sei, mas eu acho que é coisa muito séria nesse país. E por último, companheiros, eu quero dizer para as companheiras mulheres o seguinte: nós, Cida, nós só temos uma coisa a fazer. Eu sempre disse que as conquistas das mulheres e as conquistas dos homens, as conquistas dos negros, as conquistas das pessoas com deficiência, não se dará por obra do governo. Ela se dará na medida em que vocês vão tendo consciência política e vão cobrando, exigindo da sociedade que ela cobre do governo. Se vocês não fizerem isso, é para brigar todo santo dia, a gente vai ter que aprender a fazer as coisas atendendo a sociedade brasileira. A sociedade precisa se manifestar mais, ela precisa falar mais, ela precisa, eu tenho dito, as pessoas não serão, sabe, nenhuma vez azucrinada na vida por cobrar desse governo, por fazer oposição a este governo, por exigir desse governo. É para isso que a gente foi eleito, para fazer a diferença nesse país. E a diferença será feita na medida em que vocês tenham mais consciência, mais vontade de brigar, mais vontade de lutar, e depois a gente conversar com os nossos companheiros deputados e as companheiras deputadas, senadores e senadoras, porque muitas vezes a gente faz muitas críticas à classe política e muitas vezes a gente não cobra o necessário. Quando a gente cobra, muitas vezes a classe política atende, se não 100%, 90%, 80%. E eu acho que nesses três assuntos aqui, a classe política mostrou que a gente pode reivindicar, a gente pode brigar, porque ela está preparada para atender. Até porque seria vergonhoso um deputado se negar, um senador, a votar uma lei como essa. Cida, obrigado, querida. Que Deus te dê muita força. Da parte do governo você terá todo o apoio. Fique tranquila que as mulheres nunca se sentirão tão apoiadas como ela será nesse governo. E se eu não estiver te atendendo, você reclama com a Janja, você reclama com a Marina, você reclama com a Guajajara, reclama com as outras ministras, que a gente tende a obedecer e a cumprir o que você quiser. Um beijo, querida. Que Deus te abençoe. Força. Eu vou só pedir desculpa que eu vou sair aqui de fininha, que nós vamos embarcar outra vez. Senhoras e senhores, está encerrada essa cerimônia. Pedimos a todas e todos que aguardem a saída do senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e da senhora Janja Lula da Silva. Por gentileza, aguardem em seus lugares, o presidente está de saída.